semelhantes, vamos demonstrar que o amor igual deriva, fácil é partilhar. A paz de Jesus, irmãos. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom louvar a Deus, como é bom ter essa honra, esse privilégio. Eu quero, em nome de Jesus e em nome dos cristãos perseguidos, dizer aos irmãos a paz. Seja a paz do Senhor com cada um de nós. E quero dizer também que a igreja perseguida, os cristãos perseguidos, eles têm nome. E é isso que importa, e é isso que interessa. Por eles Jesus morreu, derramou seu sangue, e é por eles, né, que nós temos a motivação e a expectativa de estarmos juntos nessa causa nobre, porque o Senhor Jesus tem feito dela uma causa nobre. Quero convidar a você para deixar um texto da palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, quando o apóstolo Paulo termina a carta à igreja de Gálatas, no capítulo 6, eu quero ler dois versos, quero ler o verso de número 14 e também o verso 17, e pedir que o Espírito de Deus deixe nos nossos corações esta palavra, quando Paulo, terminando a sua carta, ele lembra que se há alguma glória, se ele tem algum motivo para se gloriar, é na cruz de Jesus. E ele diz: olha, esta é a razão, né, de eu ter alguma glória. E é nisso que nós queremos pensar hoje. O verso 14 do livro de Gálatas diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E o verso 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo sabia do que falava, né? Marcas no corpo. E ele tinha mesmo marcas no corpo. Talvez se ele pudesse, né, tirar sua camisa assim, nós íamos ver marcas profundas, né, de chibata, de machucados. Também na sua alma havia marcas profundas, pelas humilhações, pelas questões de que ele resolveu seguir ao Senhor, servir ao Senhor. E essas marcas fizeram realmente de Paulo um homem tremendo, que nas cadeias e prisões, né, escreveu para nós uma boa parte do Novo Testamento. Então é em nome de Jesus, em nome dos irmãos da igreja perseguida, que a gente quer pensar um pouco nessas questões das marcas de Jesus. Eu quero que você fique sabendo nessa noite de que muitos irmãos nossos pelo mundo, espalhados pelo mundo, têm realmente tido algumas dificuldades ao pregar o Evangelho, ao tomar uma decisão por Cristo, porque ali aonde eles estão, eles não têm a liberdade que nós temos, as facilidades que nós temos. Mas eu ouvi recentemente de um pastor chinês, que ficou 27 anos preso por causa do Evangelho, pastor Samuel Lembo, e ele disse assim, quando nós estávamos entregando para ele algumas Bíblias que iriam para o interior da China, ele dizia assim: perseguição é bom. Eu olhava para ele e falava assim: pastor, perseguição não é bom. Ele falava: não, perseguição é bom, porque eles batiam, eles ameaçavam, eles torturavam, e eu continuava pregando, a igreja crescia. E aí eles batiam, ameaçavam, torturavam, soltavam, e eu continuava pregando, e a igreja crescia. E assim foram 27 anos. Um dia eles cansaram de bater, cansaram de tentar, vamos dizer, acabar com a vida do pastor Samuel, e aquele pastor de 86 anos,
prega todos os dias, de segunda a segunda, na sua casa, de frente para uma câmara, e a sua casa tem alguns andares, e nesses andares, nos caixotes, nos banquinhos, muitas pessoas chegam à casa dele, e ali na frente de televisões, ouvem as mensagens do pastor Samuel. Que motivação! Eu fiquei impressionado, com o pastor Samuel ali na China. Eu quero dizer, irmãos, que a missão Portas Abertas, nós vamos passar um filme, que eu julgo assim, é um filme de 30 minutos, só vamos passar 9, é o suficiente para nós hoje, mas durante esses 9 minutos, tem algumas lições, que eu creio que Deus vai tratar conosco, e eu creio que não há ninguém melhor, para falar da missão Portas Abertas, do que o irmão André, aquele a quem um dia Deus deu uma visão, e essa visão cheia de compaixão pelas almas, lá no livro de Apocalipse, quando ele falava, cuida, daquilo que está remanescendo, cuida, e o irmão André entendeu isso, e ele tem vivido para isso. Nós tivemos a graça, a honra de estar também com o irmão André, há 1 ano e meio atrás, e ele está com 83 anos, pregando o evangelho, com a mesma compaixão, com o mesmo amor. Isso é muito bom. Então eu só quero dizer a você, de que nós temos uma revista, e eu sei que aqui na igreja, temos alguns parceiros, que têm assinado esta revista. Esta é uma revista de apresentação, e dentro dessa revista, eu quero ler um trecho, nessa revista de apresentação, que diz assim: a missão Portas Abertas aproxima você dos cristãos perseguidos. Estima-se que existam atualmente 200 milhões de cristãos sofrendo as mais diversas formas de opressão e perseguição por causa do evangelho, morte ou ameaças, falsas acusações, destruição ou confisco de propriedades, discriminação, desemprego, sequestro de filhos, conversões forçadas, entre outras situações. Cremos que só depois de tomar conhecimento da necessidade dos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, é que as pessoas podem se mobilizar, seja em oração, seja em doação de recursos para as 4 áreas principais das quais atuamos como Portas Abertas: a distribuição de material, o treinamento, a ajuda socioeconômica e ajuda jurídica. Estes são alguns dos trabalhos da missão Portas Abertas. E agora eu quero falar da Joy. Quero que você conheça um pouco a Joy. A Joy é uma jovem da igreja filipina, cheia de sonhos, que estava assim, com seu noivo, pregando na igreja. O seu noivo, além de líder na igreja, ele também estava sendo preparado, junto com a Joy, para construírem uma família, para realizarem um sonho de se tornarem uma família, marido e mulher. E este sonho foi interrompido no meio de um culto. Num culto como este, estava ali pregando, estava ali falando do amor de Jesus, o noivo da Joy. E alguns extremistas entraram no culto e metralharam esse jovem, este moço, e mataram ele. E eu tive a oportunidade, Tatiana, de conhecer a Joy, de estar com a Joy, e ao abraçar a Joy, eu quis fazer uma pergunta para ela. Joy, nós conhecemos um pouco da sua história, a missão já relatou um pouco em algumas revistas, mas Joy, eu tenho uma pergunta no meu coração, que eu queria fazer a você. Como você tratou o perdão, com aquelas pessoas? Como é que você lidou com isso? E ela me disse assim: Aguinaldo, eu falo para muçulmanos, o meu ministério é pregar para os muçulmanos. Então, se o Senhor não me desse a capacidade, porque de mim mesmo eu não a tenho, impossível eu perdoar as pessoas que tiraram a vida do meu noivo, a quem eu tinha sonhos, mas em Cristo
eu entendia que ou ali terminava o meu ministério, ou Deus em Cristo me dava a capacidade de perdoar aquelas pessoas. E assim ela fez, e aí ela tratou esse perdão, e ela pôde pregar para as pessoas que tiraram a vida do seu noivo. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que realmente traz, essa situação de perdão? Eu quero que vocês lembrem do Filemon. O Filemon é um jovem do Butão, e não é da sua camisa, do seu paletó, é um país pequenininho, que está lá, perto da Índia, da China. E o Butão, 99% da população é budista, e tem um pequeno refúgio, de cristãos, aonde um jovem, um líder, chamado Filemon, ali ele está com aquela comunidade na aldeia, falando do amor de Jesus. E a polícia do Butão foi até aquela aldeia e deu uma ordem para eles, dizendo o seguinte: vocês têm que sair do país, se quiserem continuar a se reunir e a falar do Evangelho. Então vocês podem pegar tudo que vocês têm e sair, e ir embora. E daí, aquele jovem diz: mas nós não queremos sair do país, nós somos daqui, nós temos um vínculo, nós somos cidadãos do Butão. E durante alguns dias, ele foi espancado, até perder os sentidos na frente das pessoas ali. E a oração do Filemon foi essa: Senhor, me dá forças para resistir, mas eu quero ter um sorriso, eu quero ter alegria no meu rosto, olhando para os meus irmãos, que eles saibam que se eu estou aqui sofrendo ou apanhando, eu estou aqui pela causa do Evangelho. Que eles saibam que eu tenho alegria, de sofrer alguma coisa por Jesus. E a própria milícia lá, ele testemunha dizendo o seguinte: é impossível alguém apanhar por tantos dias consecutivos e continuar com aquela alegria, e continuar com aquele propósito. E depois de alguns dias, cansados de bater no Filemon, eles disseram: olha, nós vamos embora, mas vocês ainda têm a chance de sair. E ali eles ficaram, e ali eles ainda estão, debaixo da graça de Deus. Assim temos muitos casos para relatar, mas hoje nós queremos também, tinha sido aqui desligado o computador, deixa eu só ligar de novo para a gente poder passar aquele filme que eu mencionei para vocês. Então, irmãos, eu queria pedir a Deus que possa tocar nos nossos corações, e pedir que você, hoje o pessoal preparou aí de uma forma muito legal para que a gente possa ver melhor, e veja a mensagem que tem, o livro perigoso. Você vai entender isso, que história é essa de livro perigoso? São 9 minutos, irmãos. Eritreia, África Oriental. Disseram-lhe que renunciasse a ser um cristão evangélico. E ele respondeu que não faria isso. Disseram-lhe: não volte mais a orar. Ele apenas olhou para eles. Como deixar de orar? Disseram-lhe que haveria problemas se ele continuasse a falar de Jesus para os prisioneiros. Disseram-lhe que seria torturado se insistisse em ler os trechos da Bíblia contrabandeados na prisão. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe: desista! Desista, pois é perigoso.
livro perigoso. Versão brasileira, Comeve, São Paulo. Não parece tão perigoso. Mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observem. Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. Mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra. Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: "Ah, vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus." Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: "Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra." Sua prece foi atendida. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: "Existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo." Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: "Mas esse tipo de cristão é muito raro." O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou: "Esteja atento, fortaleça o que resta", e estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias empilhadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: "Senhor, fizeste cegos enxergarem. Por favor, segue os olhos dos que veem." Deus respondeu a sua oração. E o irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André,
Os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários? Há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade livre? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais, você é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. E deixamos a Bíblia na estante? Há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: "Mãe, esse é o livro de Deus?" A mãe olhou o livro e disse: "Claro que é o livro de Deus." E ele falou: "Por que não o devolvemos, já que não usamos?" Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você trilhou. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria este ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos. Nossa liberdade, o que nós temos feito com as nossas Bíblias? Qual é a Bíblia que o pessoal está lendo? Talvez olhando para mim e para você, cada um de nós somos uma Bíblia que as pessoas estão lendo. Talvez a pergunta seja o que eles estão lendo. Você me ajuda aqui? Por favor. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, porque quero que o Senhor traga realmente assim. Tá joia. Só um minutinho, gente. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência de ter ido à Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, um dos países, na classificação de portas abertas, é o país mais fechado do mundo, por causa de algumas questões militares. 85% da população da Coreia do Norte
é militar. E tem uma história interessante por trás da questão hoje da Coreia ser um país fechado para o Evangelho. Nós fizemos uma manifestação em frente à Embaixada da China, ali na rua Estados Unidos, em São Paulo. E a manifestação que nós fizemos, um grupo pequeno, tinha ali talvez umas 20 pessoas junto conosco. E nós fomos manifestar diante da Embaixada da China, protestar porque a China estava repatriando os norte-coreanos. Os norte-coreanos que fogem do seu país, eles têm principalmente dois motivos. O primeiro é a fome. Existe uma fome muito grande na Coreia do Norte. Para vocês terem uma ideia, de dezembro a março, nos últimos anos, tem morrido na Coreia do Norte 200 mil pessoas por frio e fome. A temperatura muito baixa, não tem aquecimento, não tem calefação, e também pela questão de fome, só tem arroz naquele país, e pouco arroz. E nós fomos manifestar ali porque eles estavam repatriando alguns norte-coreanos pela sua fé. E ao fazer isso, essas pessoas eram torturadas, brutalmente torturadas, algumas mortas. E naquele momento, eu coloquei um desejo no meu coração. Junto ali com aquele grupo, eu disse: Senhor, se for a tua vontade, eu gostaria de ir até a Coreia do Norte para orar pelos meus irmãos na Coreia do Norte. E aqui tem algumas imagens, né, nós temos visto nos últimos dias o que tem acontecido na Coreia do Norte, a questão dos testes atômicos e tudo mais. Disse para vocês na parte da manhã uma notícia de ontem, às 2h da tarde, há menos de um mês, uma norte-coreana foi executada em praça pública, porque o crime dela foi distribuir Bíblias. Questões aí, o Japão constatou, isso não é tão importante para nós, era só algumas questões aí de mídia, mas assim, olha, Coreia do Norte pode estar prestes a lançar o míssil, nós já sabemos disso, o que aconteceu, são algumas notícias recentes. Aqui uma notícia interessante, aproveitando as oportunidades, quando a tocha olímpica passou pela Coreia do Norte, no dia 28 de abril do ano passado, 40 irmãos entraram na Coreia do Norte para orar e participar em um culto da igreja, onde atores do governo são os personagens. Existe uma situação lá que nós ficamos assim, assustados, espantados, a capacidade do mal. Como na Coreia do Norte a fome é muito grande, então o governo norte-coreano, ele é muito comum ele colocar atores. O que são esses atores? Algumas pessoas se espalham nas praças, em alguns lugares, se dizendo cristãos, se dizendo convertidos. E assim, quando eles se aproximam de algumas pessoas, eles delatam aquele grupo. E aquele grupo é torturado, alguns podem ser e são mortos, outros levados para campos de trabalho forçado. Então é assim que o governo também atua ali. Aqui foi uma situação em dezembro de 2007, o primeiro trem que depois de 50 anos voltou a transitar entre as duas Coreias. E aqui um outro dado interessante, lá um norte-coreano, ele diz assim: o sul-coreano, ele não é próspero. Quando nós perguntamos algumas coisas, ele diz: não, é que os imperialistas, eles subjugaram o nosso povo, dando para eles comida e alguma prosperidade, desde que eles são obrigados a aceitar o Deus dos Estados Unidos. Então eles têm assim, um grande ódio dos Estados Unidos, e eles estão na expectativa de libertar o seu povo do Sul, a Coreia do Sul. Algumas questões militares, paradas e tudo mais, é muito tudo mecanizado. Aqui são reportagens que tiveram, e nós vamos passar algumas. A notícia mais recente, é que o Kim Jong-il está com câncer e num estado muito avançado. Gente, dia 2 de dezembro de 2006, fomos lá fazer aquela manifestação.
que eu falei para vocês. Alguns países estavam fazendo essa manifestação e nós também fizemos. E foi ali que nasceu o desejo de fazer uma viagem para o campo missionário. E por que isso? Porque a gente ouvia alguns relatos, porque a gente tinha recebido algumas notícias. Olha aí, né? Uma notícia de um cristão norte-coreano que sobreviveu a um campo de trabalho forçado, né? Se você me pedir 10 vezes para me movimentar uma cadeira ao redor de uma sala, eu atenderei ao pedido sem sequer me questionar. Qual o propósito disso? Qualquer pessoa que não tem permissão para pensar por si mesma, por 30 anos ou mais, acaba perdendo essa capacidade. Que, né, frase, que declaração. O campo de Udoko, o nome traz associação ao campo do tempo nazista. Então, existem aproximadamente 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas em campos de trabalho forçados na Coreia do Norte. Sendo que desse 1 milhão, a própria estatística lá é um pouco complicada, mas seguramente mais de 200 mil pessoas estão nos campos de trabalhos forçados pela sua fé, por serem crentes em Jesus Cristo. Aí que tem, né, uma situação, às vezes o Kim conseguia fazer uma sopa com plantas comestíveis, ele também de vez em quando conseguia caçar e comer roedores, ratos, cobras ou sapos. Tem um irmão na Portas Abertas, um irmão que foi o nosso presidente até poucos meses atrás, que é o irmão Paul da Holanda. E ele esteve lá e ele escreveu um livro, Fuga da Coreia do Norte, aonde algumas entrevistas constataram dentro da Coreia do Norte uma situação de extrema necessidade quanto à questão da fome, levando a um canibalismo de sobrevivência. Não é raro, quando uma pessoa morre, ela estando percebendo isso, pedir para que os seus próprios familiares, né, realmente, vamos dizer, consumam, porque se não fizerem, outros farão. Olha o nível, né, de coisas assim que a gente não pode imaginar. Quem conseguiu chegar à Coreia do Sul, e ele pede aqui, ore por ele, precisamos do seu apoio, ele dizendo. Outro relato de um outro irmão: Deus, não tenho nem 30 anos, não quero morrer ainda, quero viver. Eu tive certeza, Deus existe, Ele me salvou. E aquele último trecho ali, acho que tem tudo a ver com o vídeo que nós acabamos de ver. Nos 3 anos seguintes, né, o parque, eu li a Bíblia umas 100 vezes. Se você quiser ver essa íntegra, é só entrar no site da Missão Portas Abertas, está aí o endereço. Puxa, se a gente lesse umas 2 ou 3, estava bom, né? O irmão André fala que temos que ler pelo menos uma vez por ano. Bem, aquela mobilização que nós falamos, olha a situação, o pastor Philip, né, onde ele ficou 15 meses preso por violar a lei de dar apoio, dar ajuda, né, para os norte-coreanos. E aqui era o que nós estávamos ouvindo na época que fomos fazer o manifesto. Lá, para evitar que os refugiados fujam, fraturam o tornozelo e quebram a perna deles. Então era um tipo de tortura, um tipo de, né? E aí no dia 6 de outubro de 2007, quase, né, um ano depois, eu e o Marcos, o Douglas aqui é o secretário executivo de camisa azul, secretário executivo da Missão Portas Abertas, ele estava indo para o Iraque, nós nos encontramos no aeroporto, e eu e o Marcos, meu colega de viagem, estávamos indo para a Coreia do Norte, China e Coreia do Norte. Quer dizer, cuidado com as motivações do seu coração, né? É bom você ter expectativas no Senhor, mas eu deixei realmente assim aquele desejo para o Senhor. Aqui, olha, um relato que eu falei, 1 milhão, né, de pessoas estão realmente assim em campos de trabalho forçados. 200 mil por causa de sua fé. Essas pessoas estão em campos de trabalhos forçados, de onde raramente sairão vivas.
uma reportagem que não é da missão Portas Abertas, mas para vocês terem noção, e se quiserem depois, olha aí, está aí o endereço, né, da BBC, a fuga de uma família, né, para a Coreia do Sul. A bordo levava alguns alimentos, mas também um frasco com veneno para tomarem no caso de serem presos. Eles preferem, né, o suicídio. Essa reportagem, está aí o endereço da CNN. Eu convido vocês a ver essa reportagem por uma câmera de celular. Uma coisa assim inédita, uma família inteira fugiu da Coreia do Norte com apoio, né, de alguém da China, e eles filmaram. É um vídeo que edifica muito as nossas vidas, a ver realmente a situação dessa família. Alguns dados da Coreia do Norte, nós não vamos perder tempo com isso. E aqui algumas imagens. 28 horas de avião e 30 horas de trem para chegar em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. E foi assim, tremendo. Quando você adentra a Coreia do Norte, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a sensação que a gente tem ao entrar na Coreia do Norte é essa. Primeiro, para nós brasileiros, né, não faz sentido você perder a sua liberdade totalmente. Por quê? Porque, amados irmãos, você tem um guia turístico, você tem uma pessoa treinada pelo governo que vai te, né, auxiliar, e você tem um guarda que vai revezando 24 horas. Para você sair, o guarda se hospeda no quarto ao lado do hotel, e ele marca o horário. Então nós marcamos 5 horas na recepção. Aí eu e o Marcos fomos sair 10 para 5, eles ainda faltam 10 minutos para vocês aguardarem. Eu e o Marcos estávamos andando numa rua, o Marcos, meu amigo, queria atravessar a rua, falou para o lado de lá, não pode ir. Turismo lá é um pouco diferente. O que você vai fazer de turismo na Coreia do Norte? Nós tínhamos tido um treinamento e nós íamos participar de um evento que estava acontecendo lá no ginásio de ginástica massiva, 100 mil pessoas fazendo ginástica. E nós fomos ver essas pessoas com esse pretexto de entrar no país. Havia 13 anos que um brasileiro, né, adentrou a Coreia do Norte. É muito rigoroso assim, o controle, né? E eu e o Marcos. Outra coisa, quando você vai no vagão, foi uma coisa interessante. Pegamos o vagão lá no trem, e ótimo, uma cabine, e de repente a gente está andando e falamos assim, bom, onde que é o vagão restaurante, né? Trem. Aí a pessoa do nosso lado falou, olha, o vagão não tem comunicação, ele só abre na Coreia do Norte, porque é um tipo de viagem que o governo controla. Então você tem aqui o toalete e a sua cabine, nada mais. E quando você chega lá, é uma inspeção de 100%, é uma inspeção total. Você começa a ver o que é assim, pressão e opressão, porque os guardas dizem assim, olha, tudo que você tem, e claro que nós estávamos só com uma mochila pequenininha, tudo que você tem, coloque aqui, e tudo que você colocar aqui, nós vamos fazer uma inspeção, e se você for achado com alguma coisa que não está aqui, isso é muito sério. E nós sabíamos que não podíamos levar laptop, que não podíamos levar celular com câmera. Aliás, esse celular com câmera, aqui, né, a viagem do trem, esse celular com câmera, aconteceu isso aqui, ó. Quer dizer, o celular foi colocado no envelope, passou um durex, esse carimbinho, e a polícia disse assim para nós, olha, se esse pacote abrir, vocês têm um problema muito sério. Então você fica assim tenso, é tudo tenso, muito tenso, né? O medo, alguma coisa assim. Mas eu coloquei uma câmera Sony, com nome bem claro assim em cima daquilo que ele pediu. E a primeira coisa que o guarda mandou guardar foi a câmera. Ele mandou guardar, eu guardei. Quando nós entramos e chegamos lá, eu mostrei a câmera, a guia disse, mas é impossível você ter entrado com uma câmera fotográfica, isso não é normal, você tem certeza que você mostrou? Eu falei, eu tenho certeza, eu coloquei sobre a mesa, como você sabe que é feito. Bom, se você entrou, então você pode tirar a foto. E aí nós conseguimos tirar algumas fotos. Então é algumas fotos que eu vou mostrar muito rápido, da capital, né? Alguns prédios, porque isso não quer dizer muita coisa. Aqui tem uma situação interessante. Lembra que eu falei que tem uma história por trás da Coreia do Norte? O líder da Coreia do Norte, né, Kim Jong-il, que está no filho, o pai dele, Kim Il-sung, essa estátua que vocês vão ver, que não é tão pequena,
tem 33 mil monumentos como esse, na Coreia do Norte. 33 mil monumentos. Tem cidades inteiras escuras, não tem uma luz, mas uma estátua de mármore branca com uma iluminação assim perfeita, refletores naquela estátua que você vê de quilômetros. Mas para a população e para todo mundo não existe luz elétrica. E o Kim Il-sung, o pai, ele teve uma briga entre família, porque os pais dele serviram a Jesus de Nazaré. Eles foram crentes em Cristo. E houve uma briga. E o filho, quando assumiu o poder, disse: eu vou dizimar desse país todo vestígio de cristianismo. E aí o pai disse assim: olha o que ele diz: aonde Satanás chega, eu sou o Deus Pai, o meu filho é o Deus Filho e a minha palavra é o Espírito Santo. Ele disse isso. E assim ele tem cumprido, né? Por isso ele é venerado. E o primeiro ato, né? O primeiro ato de turismo na Coreia do Norte, olha o tamanho da estátua. E nós tínhamos sido treinados, por quê? O primeiro ato de turismo obrigatório, você vai, ali você recebe do guia um buquê de flor, e você vai até a estátua ali, põe o buquê de flor no pé da estátua e diz: Kim Il-sung é o nosso Deus, Kim Il-sung é o Deus eterno. E aí nós no caminho começamos a falar. Então eu tinha combinado com o Marcos, que domina melhor inglês, e ele ia falando: olha, nós respeitamos muito o seu país, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, nós respeitamos muito o seu povo, a sua cultura, mas nós não queremos fazer uma homenagem, porque ela tinha dito que era uma homenagem. Nós não queremos fazer uma homenagem. Mas como não? É uma coisa simples, é só deixar lá a flor, né, para o nosso Deus eterno. E daí nós dissemos que não queríamos. E aí ela perguntou por quê. E o Marcos ficou entre traduzir e não traduzir isso. Eu disse assim: Marcos, fala que nós não queremos fazer homenagem porque nós somos cristãos. E nós, né, não queremos prestar uma homenagem ao Kim Il-sung. Aí diz: Agnaldo, como que eu vou falar que nós somos cristãos aqui? Você não lembra o que estava combinado? Eu disse: não, mas fala isso aí, Marcos. E ele disse. E quando ele disse, a mulher olhou para trás assim, era uma moça. Ela disse assim: cristãos? Aí nós dissemos: sim, nós somos cristãos. E aí nós sabíamos que podíamos parar ali nossa visita, e graças a Deus não parou, mas nós ficamos um pouco mais preocupados com a atenção que eles nos deram, né? E nós pudemos realmente assim não se submeter. Mais do que as imagens, conversar com o norte-coreano em seu ambiente é o que ajuda a compreender um pouco melhor a mentalidade dos habitantes dessa isolada nação. Você está em Franca, você não pode sair de Franca, tem que pedir autorização para o governo. É muito, muito raro a pessoa ter uma autorização para mudar de cidade, para sair de uma cidade para outra. Não tem telefone, não tem internet, só tem uma intranet lá, e não tem a televisão tem, mas é assim, só marcha militar, só marcha militar. Por isso que dá para entender quando aquele jovem lá falou que se você fica 30 anos sem pensar, né? Algumas fotos que nós tiramos de lugares que nós passamos, as pessoas das mais importantes, as mais humildes, talvez não dê para você ver tão bem aí, mas tem um brochinho que eles usam, né? No peito, pequeno broche do Kim Il-sung, está lá, e todo mundo tem que usar, é uma forma de veneração. Alimento na Coreia do Norte é algo muito crítico. Para Seung, olha só, não existe nenhuma dor maior do que a dor da fome. Ele diz assim: Agnaldo, se você tem câncer, você toma morfina que atenua, mas fome, ou você come ou você morre. Então a dor da fome é uma situação muito grave, e eles sabem o que é essa dor, né? Nós tínhamos lá uns potinhos de arroz, e turista é tratado assim de uma forma especial, e o nosso pessoal não pode comer, o pessoal que estava com a gente não podia comer com a gente, estava do lado. Aí quando nós fomos lá e falamos: olha, mas tem muito aqui, eles só tinham um, que é racionado. Aliás, eles recebem lá, para plantar o arroz, uma cota, eles têm que entregar 100% para o governo, e aí o governo devolve uma ração para eles, uma medida para eles para o mês. Irmãos, o motivo de nós termos ido à Coreia do Norte, 4 dias
ali dentro simplesmente para orar. E eu ficava assim me perguntando algumas coisas. Eu falei: Senhor, nós estamos aqui indo para lá, indo para cá, vamos na praça, vamos visitar, e não podia fazer uma oração assim, né? Era uma oração, eu e meu amigo no quarto, com ele também e eu assim, falei: Aguinaldo, será que estão gravando? Será que estão filmando? Será que estão? Eu não sei, mas de madrugada assim a gente começava a orar, né? A gente começava a falar um para o outro ali, quando estavam tudo escuro e tal. E teve um momento, milagrosamente, compartilhei com 2 pessoas que foram tocadas e corações fechados, desconfiados e amedrontados se quebrantaram. Nós não podíamos ficar sozinhos e nem assim as pessoas ficarem conosco. E aí apareceu uma outra guia, uma jovem, e essas 2 guias estavam conosco e a pessoa da polícia, e ele saiu para fumar. Ele falou: olha, eu vou fumar, e deixou a gente com as guias. E nós começamos a compartilhar um pouco com elas, e eu comecei a falar para elas uma coisa que eu tinha tratado com meu pai, uma questão de perdão. Eu creio que Deus tinha colocado no nosso coração aquilo, e nós fomos compartilhar com elas alguma questão do perdão. E as 2 jovens estavam com problemas assim nessa área. O meu amigo Marcos falava: Aguinaldo, fala mais, que elas estão gostando, elas estão entendendo, elas estão assim sendo tocadas. E aí chegou uma hora que eu disse assim: Marcos, fala para elas que perdão é uma coisa que a gente só consegue realmente, de verdade, trabalhar quando Jesus, né, perdoa a gente. Ele falou: Jesus, Aguinaldo, não dá para falar de Jesus para elas. Eu falei: fala, Marcos. Aí ele compartilhou, e eu ouvi uma das moças dizer assim: Marcos, que era o guia, né, que estava comigo, meu amigo, ele falou assim: Marcos, fala para o Aguinaldo de que nós não gostamos de histórias mágicas, de histórias, né, assim, mas nós gostamos de compartilhamento de vida. Pede para o Aguinaldo orar para o Deus de vocês, porque ela já sabia que nós éramos. Pede para o Aguinaldo para orar para o Deus de vocês, para os nossos campos terem alimento. Pede para o Aguinaldo para que realmente assim vocês orem para que a gente tenha comida. Então foi um momento assim muito especial, queridos, muito especial. Nós ficamos durante 1 ano e pouquinho falando com uma pessoa que disse para nós assim, que trabalha há mais de 15 anos lá, e ele disse assim: olha, só vou falar com vocês na volta. E na volta, quando nós conversamos com essa pessoa que, né, trabalha há muito tempo lá, ele disse assim: Aguinaldo, algumas pessoas nos perguntaram: por que você e o Marcos viajaram, saíram lá do outro lado do mundo e vieram aqui ficar 4 dias? O que levou vocês a fazerem isso? Porque algumas pessoas viram vocês. Porque um culto na Coreia do Norte, pastores, irmãos, acontece assim: 2 pessoas se encontram numa praça, um dá um versículo para o outro, falam ali rapidinho e vão se encontrar meses depois. No interior é comum alguns se reunirem numa caverna, né, a quilômetros, e de repente ali um culto mais com algumas pessoas. E muitos dos nossos irmãos estão naqueles campos de trabalho forçados. E aí nós conversamos com ele, e ele disse assim para nós: o que pode mover uma vida a sair da Coreia do Norte, depois de tudo isso que nós estamos relatando, chegar na Coreia do Sul e dizer assim: eu quero voltar para a Coreia do Norte, eu quero que Deus me ajude a voltar lá para pregar. E foi perguntado para ele por quê. Ele disse assim: porque agora o máximo que pode acontecer é eles matarem o meu corpo, é eu morrer, mas eu quero dizer que eles não podem mais tirar a minha vida eterna. Eu quero voltar e compartilhar lá com o meu povo, com as pessoas que têm um Cristo que morreu por eles. Então, quando nós voltamos, nós pudemos conversar com aquela pessoa, com aquelas pessoas lá. E, irmãos, eu termino aqui dizendo de que em 2009, pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, eu e a minha família estamos ajudando, cooperando de uma maneira importante financeira, para que através da igreja da China, 5 famílias sejam resgatadas, porque estão sob risco de vida, e nós estamos monitorando essas famílias através da missão e do apoio da igreja chinesa, e essas famílias ao longo desse ano poderão ser resgatadas da Coreia do Norte. Esse é o amor de Deus que nos levou para lá, que tem nos dado essa alegria de ter compaixão pelas almas e paixão
pela palavra. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de adentrar dentro da Coreia do Norte, e mesmo sem ter conhecido um norte-coreano lá. Depois, na volta, eu conheci o professor K, que realmente trabalha lá há 15 anos. E ele pediu, para que a gente possa orar pelo país, pelo povo, pelos irmãos que estão na prisão e por comida. E é isso que eu quero te convidar agora, antes de nós passarmos a palavra para o pastor Ari, que vai ser realmente um instrumento de Deus para ministrar e falar aos nossos corações. Como eu e você, irmãos, temos vivido esse evangelho? Deixo essa pergunta, Que evangelho as pessoas têm lido nas nossas vidas? Por favor, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, compartilhando o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos alegramos em poder, por alguns minutos, por algum tempo, poder apresentar, Senhor, diante da Tua igreja, um pedaço do corpo de Jesus Cristo, lá na Coreia do Norte. Muitos e muitos irmãos estão, Senhor, em campos de trabalho forçado, estão, Senhor, sofrendo por causa do Evangelho. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem estado com eles, o Senhor tem suprido as necessidades deles. E Deus, nós nos lembramos que muitas vezes, ali eu me lembro de Daniel, às vezes o Senhor nos livra da cova dos leões, às vezes o Senhor nos livra na cova, e às vezes o Senhor não nos livra, mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo Senhor e Salvador. E ó Pai, nesta noite, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a entender a mensagem, Senhor, do livro perigoso, deste livro que transforma, desse livro que nos faz pessoas diferentes, transformadas pelo conteúdo e pelo poder do Deus que escreveu este livro. Pai amado e querido, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, livra-nos, Pai, de pecar contra Ti e contra a Tua palavra, e no poder de Jesus, nos dá corações obedientes para fazer a Tua vontade. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e você tem a expectativa aí, de que realmente o Senhor vai falar aos nossos corações, e que nós tenhamos uma palavra do Senhor para as nossas vidas, através do pastor Ariovaldo Ramos, que o Senhor tem usado muito nessa manhã. Essa manhã eu aprendi um pouco mais sobre obediência, perdão. Que coisa boa, irmãos. Amados,